Boa tarde! Mais uma live das 12 horas. Você que está assistindo essa live gravada, se o seu interesse é saber um pouquinho mais sobre estratégias para atuação como assistente técnico, fique até o final. Essa live pode te interessar e muito. É isso aí. Mais uma live com um tema que eu tenho certeza que vai te interessar. Não interessa a área de perícia que você atue. Esse tema eu quero trazer para vocês estratégias para atuação como assistente técnico. Não só uma atuação de sucesso, mas uma atuação em que você pode ganhar um pouco mais nesse tipo de atuação como assistente técnico. Lembrando, essa live vai ficar gravada. A maioria das pessoas acabam assistindo mais tarde, né? Muitos não podem parar às 12 horas aqui para assistir. Então, mais tarde nós vamos falar. Mais tarde esse pessoal pode assistir essa live que vai estar gravadinha aqui para vocês. Então é isso aí, pessoal. Hoje o tema, como vocês viram nesse último story que eu publiquei, a maioria dos peritos eles entendem que a atuação como assistente técnico pode te trazer um retorno financeiro maior. E com isso, eu entendo que você trabalhando bem a sua estratégia, o seu nome e entendendo o que você pode oferecer além da assistência técnica, eu entendo que você pode ganhar até mais do que era previsto. Então é isso que eu quero te passar hoje nessa nossa live sobre essas estratégias para atuação como assistente técnico. Para quem não me conhece, né, o meu nome é Márcio Montesani, eu sou responsável pela empresa Núcleo de Perícias, em que esse ano completamos 22 anos só na atuação com perícias. Então já passamos aí de 15 mil laudos desenvolvidos. E ao longo dessa trajetória, foi possível nós enxergarmos que você tem alguns pilares: conhecer cada vez mais da sua especialidade pericial. E um outro pilar, eu não digo que eu não sei se eu colocaria no mesmo patamar ou eu colocaria num grau de importância maior do que sua especialidade, que é você ter domínio da parte de marketing e comercial da sua empresa ou da sua pessoa física como perito. Por quê? Não adianta você ser um especialista, ter muitos diplomas na parede, se você não sabe vender, você não sabe divulgar o seu serviço. Então, ou seja, aquele cliente que poderia te pagar muito bem pelo seu serviço de perícia, não sabe da sua existência, não te localizou. Então é isso que cada vez mais eu venho trazendo conteúdos para vocês. E se você está aqui a primeira vez, assiste as últimas lives. Tem algumas lives que são temas específicos e talvez não te interesse, acidente de trânsito, perícia veicular, perícia grafotécnica, mas a maioria tem relação com negócio e estratégia comercial e de marketing na área de perícia. Então vamos lá. Uma coisa simples. Quando que se precisa de um assistente técnico? Tá? Quando que se precisa? Quando tem uma perícia judicial, via de regra, quando tem uma perícia judicial, ou seja, foi nomeado um perito judicial, é facultado às partes, não é obrigatório, mas cada parte pode ter seu assistente técnico, pode ter seu perito que vai atuar, claro, por interesse de cada parte, diferente do perito judicial, que ele desenvolve um trabalho imparcial. Agora, pensando dessa forma, o que significa? Cada nomeação de perito judicial abrem, no mínimo, 2 oportunidades para assistentes técnicos. Então, ou seja, se você não vai atuar no processo, o processo abre 2 ou mais oportunidades
Ou seja, cada parte teria necessidade de ter esse assistente técnico que vai auxiliar nessa parte estratégica, técnica, acompanhar a perícia judicial. Então, abrem-se oportunidades. Então, e aí que vem algumas sacadas. Desculpa meu ram, mas tá melhorando aí, com um pouquinho de aguinha vai. Agora, quando você fala da atuação como assistente técnico, e a gente já teve várias experiências, e eu quero trazer essa experiência para vocês, e de repente você processa essa experiência para a sua área de atuação. Quando tem uma perícia judicial e tem uma grande empresa, um grande grupo envolvido, é muito comum esse grande grupo usar o seu técnico para ser o assistente técnico. Isso é muito comum. É ruim isso? Não. Tecnicamente falando, esse técnico da empresa, ele conhece muito mais do que você, assistente técnico, que for nomeado assistente externo. Muito mais. Tenho certeza disso. Ele vive esse produto, esse serviço todo dia. Então, quando você analisa sobre a ótica de conhecimento, ele conhece mais. Agora, a gente entra com aquele velho ditado: santo de casa não faz milagre. Por que eu digo isso? Eu já presenciei muitos cenários em que o jurídico fica refém dessa decisão de utilizar esse assistente técnico interno. Por que o jurídico fica refém? Ele precisa defender a empresa. E, nesse momento, o assistente técnico ele precisa atuar de forma estratégica para que a empresa tenha sucesso nessa demanda judicial. Aí esse assistente técnico, o papel principal dele na empresa, a função, não é ser assistente técnico. Então, se no momento que ele precisar preparar quesitos, o chefe dele, o diretor da empresa, pedir um relatório, o que você acha? Qual vai ser a prioridade? O relatório do diretor, o relatório do técnico. Aquela demanda judicial que poderá custar milhões para a empresa, não é prioridade. Ele está pensando no emprego dele. Não é prioridade. Se perder o processo, a culpa é do jurídico. Então, esse cenário eu já me deparei muito. Então, esse cenário é um cenário que você usa muito nas suas abordagens comerciais com a empresa. Ela vai querer usar o técnico dela, mas aí qual é a diferença? O técnico, ele está quebrando um galho na atuação como assistente técnico. Não é o papel dele, não é a função. Ele vai usar o conhecimento dele técnico para atuar no processo. Agora, o assistente técnico contratado, ele tem uma dedicação total para esse processo. Ele vai estudar tudo sobre o processo. Então, tem uma diferença. E essa suposta economia da empresa pode fazer ela perder um processo de milhões. Então, não é um investimento alto ela contratar um assistente técnico preparado que conhece da matéria. Faz sentido isso para vocês? Alguém já passou por essa situação? A empresa quer o baratinho, que é o interno, e esquece de você que tem essa experiência, às vezes, em processos, tem esse conhecimento e vai se dedicar para esse caso. Alguém já passou por isso? Comenta aqui comigo. Outra situação. O que eu acabo fazendo? Ok, eu fui contratado para ser o assistente técnico da empresa. Só que você não pode vestir da capa de perito, que é o ser supremo que entende de tudo, porque não é bem assim. Vamos falar no meu caso. Eu vou ser assistente técnico de uma fábrica de geladeira, um exemplo. Tudo bem, pelo meu conhecimento técnico, os meus engenheiros entendem de geladeira. Agora, será que nós entendemos mais do que um engenheiro de projeto de geladeira que trabalha lá 10, 20 anos? O engenheiro de manutenção de geladeira que trabalha lá 10, 20 anos? Não. Nós não temos essa bagagem. E aí que é a grande sacada. Você, assistente técnico, você consegue traduzir o mundo técnico, que é a sua especialidade, no mundo jurídico. Você está no meio do caminho.
E aí, só que você não tem toda essa especialidade dessa pessoa que trabalha na empresa há muitos anos. Então, o que que você faz? Você é nomeado, você é indicado como assistente técnico da empresa, porém, você sugere para a empresa ter um auxiliar técnico, que é justamente essas pessoas que têm muita bagagem técnica da empresa. Se é uma perícia contábil, chama o contador da empresa para ser o seu assistente. Se é uma perícia grafotécnica, chama alguém do RH, da área de segurança do trabalho, que de repente vai lidar com esses documentos, eu não sei qual é a demanda da empresa. Então, ou seja, você chama o especialista da empresa para te auxiliar. Então, na hora que você for fazer quesitos, ele vai te ajudar com a bagagem dele. Na hora que você tiver que apresentar uma manifestação, um parecer divergente, porque você não concorda com o laudo da perícia judicial, ele vai te dar um embasamento técnico, ele vai te conseguir informações, documentos, tudo que for necessário para te alimentar, para que você consiga desempenhar bem o seu papel de assistente técnico. Então, isso que é muito importante. Não fique no pedestal falando, não, eu sou perito, eu sou assistente. Não, você usa como estratégia, seja inteligente e traz esses especialistas para o seu lado. É como se eles fossem seus consultores. E com isso você vai ter toda uma bagagem de muitos anos somado com a sua experiência no meio judicial. Concordam com isso? Faz sentido? Essa estratégia? Então, eu tento, na hora que vai ter a reunião de alinhamento, né, que você já foi contratado, eu falo, quem que é a pessoa que mais entende desse assunto? Traz para a reunião. Quem que é a pessoa que trabalha há muito tempo com essa informação, esse documento, esse equipamento? Depende da perícia. Traz aqui, traz para a reunião. E aí eu vou aprendendo com essa pessoa e ao mesmo tempo essa pessoa vai servindo do meu assistente para a atuação como assistente técnico. Tá? Então, usem isso, você começa a ter garantias maiores de sucesso nas suas atuações. Porque a sua atuação como assistente técnico tendo sucesso, você vai ter garantia de ter mais trabalho com essa empresa, com esse advogado, que foi muitas vezes contratado para a defesa da empresa. Então, e por que você teve peso na atuação? Porque esse auxiliar técnico te ajudou. Tá? Outra. Agora vem uma parte estratégica. Qual que é a proposta? Você vai sair do trivial da atuação como assistente técnico, e aí que eu quero te dar algumas sacadas para que você consiga usar o seu conhecimento para potencializar a chance de ganho, né, de sucesso do seu cliente, e somado a tudo isso, você ainda cobrar mais por isso. Tá? Então, vamos pensar em termos de estratégias. O assistente técnico, você tem que tomar muito cuidado. Primeiro, você tem que, claro, sempre atuar com o pilar da honestidade, da ética. O assistente técnico, o perito, ele não fabrica laudo, ele não fabrica conclusão. É com base na ciência, com base na sua especialidade. Perfeito? Então, o que você tem que tomar cuidado? Para que o seu lado pessoal, sentimental, não interfira na atuação como assistente técnico. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um caso que foi até triste quando eu tive essa atuação. Eu lido como... uma das áreas que eu atuo é perícia em acidentes de trânsito. O meu cliente invadiu a pista contrária, faixa contínua, curva, todo errado. Atingiu o carro de uma família. E uma criança ficou paraplégica. E aí? Se você vai usar o sentimento, coração, triste uma situação dessa, porque o seu cliente foi responsável pelo acidente. Agora,
você tira esse sentimento e atua de forma fria e técnica. Como que você atua num caso desse? Eu cheguei para o cliente e falei, olha, tecnicamente eu não tenho como te defender, você está totalmente errado. Ok? Porém, a criança ficou paraplégica porque ela estava no colo de um adulto, não estava numa cadeirinha, não estava com cinto e nem o adulto estava com cinto. Então, na hora da colisão, ambos foram projetados para frente. Então, o adulto foi projetado para cima da criança e tinha um anteparo que era o banco. Então, forçou uma vértebra e ela ficou paraplégica. Então, ou seja, o adulto assumiu o risco de estar sem o equipamento de proteção. Com isso, lesionou a criança. Tanto é que ninguém mais se machucou, só a criança. Nem esse adulto. A criança acabou amortecendo. Então, ou seja, o perito, ele trabalha sempre no pilar da ética. Você não vai fabricar uma conclusão que não existe, porém, você vai usar o seu conhecimento técnico para auxiliar na estratégia do seu cliente. Faz sentido isso? Outra estratégia. Muitas vezes, o seu objetivo não é comprovar que o seu cliente tem razão. Não dá, às vezes não dá. Muitas vezes, o seu objetivo é levar para dúvida, porque podem existir, tecnicamente, duas hipóteses. Hipótese A, é possível? É. Vai contra seu cliente. Hipótese B, é possível? É. A favor do seu cliente. Porque muitas vezes, provas, vestígios, evidências se perdem. Então, você vai ficar com uma lacuna de informação que vai te impedir de concluir a perícia. E com essa lacuna de informação, ela abre hipóteses. E se você consegue demonstrar que não existe uma conclusão, não é possível chegar na conclusão, e sim a hipóteses, o que acontece? Você conseguiu implantar uma dúvida na cabeça do juiz. Porque, tecnicamente, tem essas duas possibilidades. E se você conseguir implantar uma dúvida, o que significa? Na dúvida, não se condena. Então, muitas vezes, o sucesso da sua atuação perante a um cliente não é conseguir provar que ele é inocente. Muitas vezes, se você conseguir provar tecnicamente uma dúvida ou outras hipóteses, em função de uma deficiência de informações, de provas, já foi um sucesso. Ele não vai ser condenado. Então, o assistente técnico, ele atua como estrategista. É um conceito muito interessante para você refletir. Ele é estrategista. E aí, pensando na figura do assistente técnico, existe uma sequência de atuação. Primeiro, ele tem aquele prazo, né, para ser indicado como assistente técnico, e nesse momento da indicação ele tem que ser apresentado o quê? Os quesitos. Os quesitos vão ser apresentados. E aí vem a segunda parte. Vai ter uma diligência em que o assistente técnico tem que participar, uma reunião técnica, uma coleta de assinaturas. Quer dizer, existe uma diligência externa que o assistente técnico tem que acompanhar. Depois, o perito emite o laudo. O que o assistente técnico faz? Emite uma manifestação, um parecer divergente, ou um parecer em que ele concorda, ou ele já aproveita toda essa situação e já apresenta quesitos complementares. E aí o perito vai ter que responder tudo isso. O perito vai fazer o quê? Vai responder. Vai fazer os seus esclarecimentos. E o assistente técnico rebate. Vai ficar esse ping-pong até o juiz encerrar. Então, ou seja, essa é uma atuação tradicional de um assistente técnico. Tradicional. O que eu sugiro para você quando existe uma solicitação, pedido de uma proposta para que você atue como assistente técnico? Você abre um pouco mais essa lista de serviços serviços rotineiros, né? Que é quesito, acompanhar uma diligência ou reunião, manifestação e depois responder novamente. Você foge um pouco do trivial. Por que eu digo fugir? Porque com isso que eu vou te falar agora, você
faz com que o advogado enxergue em você uma pessoa que ele vai poder, não só como assistente técnico, mas um auxiliar do advogado. Porque ele sabe que você não é só um perito, você é um perito estrategista que vai auxiliar esse advogado. Então isso é importante. Então, por exemplo, existe, independente da área de perícia que você atua, você está sendo indicado como assistente técnico. Quando você estuda o processo, você percebe que tanto o seu cliente quanto a parte contrária, ninguém juntou no processo um parecer técnico. O fato de não ter nenhum documento, um laudo, um parecer técnico, pode ser bom, pode ser ruim. O lado positivo é que se o perito for favorável a você, ok. Se o perito for bom, ok. E se o perito for ruim, e aí? Ele não tem nenhum documento técnico para se basear, ele vai fazer da cabeça dele, na hora que ele concluir, muito difícil você reverter esse laudo. Não é impossível, mas tem as suas dificuldades. E aí que é o ponto. Como estratégia, o que nós sugerimos? Ah, você quer me contratar como assistente técnico? Ok. Mas além de você me contratar como assistente técnico, eu estudei o processo, eu percebi que ninguém juntou um laudo, um parecer, ninguém. O que você acha de você me contratar como assistente e me cobrar um valor adicional para eu te fazer um parecer técnico para você já juntar no processo? Por quê? Na hora que o perito judicial for desenvolver o trabalho, ele já vai ter o seu parecer técnico que, queira ou não, vai auxiliar na formação de convicção dele. Se for muito bem feito, você está convicto, tecnicamente está correto, não é difícil ele seguir o seu parecer técnico. E é isso que você quer, que o laudo dele seja favorável ao seu cliente. Então é uma estratégia, se você ia cobrar 3, 4 mil, por exemplo, para atuar como assistente técnico, você pode cobrar 1.500, 2.000 a mais para esse parecer técnico para ser juntado. E mais, você vai receber mais por isso e esse parecer técnico é a base da manifestação que você vai fazer lá na frente. Olha só, e para o advogado é interessante essa estratégia. Opa! Não, você dá o nome que você quer. Eu não chamaria de perícia prévia, porque a perícia prévia, eu acabo usando mais ou menos esse termo. Eu faço uma perícia prévia ou preliminar para que o advogado tome a decisão se ele vai ingressar com a ação ou não, se tecnicamente compensa ou não. Como já é um processo em curso, você chama de parecer técnico mesmo, normal, tá? E aí, aí vem o segundo ponto. Será que dá tempo de juntar esse parecer técnico? Muitas vezes não dá mais tempo. Mas você tem a saída 2. Doutor, não dá tempo de juntar, mas o que eu vou fazer? No dia da perícia judicial, eu vou apresentar para o perito que eu tenho um estudo pericial desse assunto e se ele tem interesse, que eu forneça esse parecer. Então esse parecer vira um documento complementar que o perito pode coletar, solicitar documentos complementares. Então o seu parecer vira um documento complementar no dia da perícia. Pode ser um anexo do laudo dele, né? Ou ele, de alguma forma, sobe para o processo. Faz sentido isso para vocês? Essa ideia? Então, ou você junta no curso normal, ou o perito vai usar como documento complementar. E o objetivo é o perito fazer a leitura e você auxiliar na formação de convicção dele. Convicção favorável ao seu cliente. Essa estratégia faz sentido? Ou seja, você cobrou brincando 30% a 50% a mais dos seus honorários como assistente técnico. Isso, na área de mercado, nós chamamos de upsell. Você fez o up de uma venda, uma outra venda. Ou seja, usando a sua estratégia, né, o seu conhecimento de perícia, de processo, você auxiliou o advogado numa estratégia que pode dar resultados favoráveis numa perícia judicial. Tá? Então, essa que é a sacada.
Você não é só seu perito, eu sou um perito técnico. Não, você tem que ler processo, você tem que estudar processo, você tem que entender do trâmite de todas as fases, todas as etapas, porque quanto mais conhecimento você tiver, mais você vai auxiliar o advogado. E quando ele enxergar que você está indo um pouco além, você vai ser prioridade na contratação. Ele vai entender por que você é mais caro do que a opção 2, porque você entende dessa estratégia. Tá? Outra. Outra situação que você também claro, você pode cobrar mais ou pode justificar por que seu preço é maior. Você vai fazer um alinhamento das estratégias do processo com o advogado. Você vai apresentar, antes de fazer os quesitos, qual a sua visão técnica, qual caminho deve ser seguido. E aí sim você vai preparar quesitos que têm total conexão com a linha de atuação do advogado. Total conexão com os elementos técnicos que você já estudou no processo. Então, isso é uma reunião de alinhamento técnico, é uma reunião de alinhamento estratégico. Faz sentido? Dispara o dedo aí no coraçãozinho, porque ele vai engajando mais a nossa live, vai entregando mais. Então, essas estratégias fazem muito sentido, muito sentido. Então, olha só, tudo isso é antes do quesito. Parecer técnico para auxiliar na estratégia, a parte de... Deixa eu só... Não. Ótimo. A parte de estratégia, a parte de reunião estratégica com o advogado, aí sim vem os quesitos, totalmente estratégicos e alinhados. E lembrando, o quesito, quando você prepara um quesito, é um quesito que você sabe a resposta. Esse é o principal ponto, para você não ter surpresas. Por quê? Não basta você falar que essa assinatura é divergente. O perito que tem que falar, o perito judicial. Então você vai preparar perguntas que você sabe a resposta para que o perito da confiança do juízo responda. Essa é a estratégia. O assunto que é comprometedor, você não pergunta. Pode vir uma resposta que não vai te auxiliar. Então, tem que ser muito estratégico. Tá? Então, olha só. Então, já falei uma dica que é um upsell, uma dica para você ganhar um pouco mais. É apresentar um laudo antes dos quesitos, ou apresentar um laudo antes da perícia judicial. Tá? E aí você consegue cobrar mais. Essa reunião de alinhamento estratégico. Você vai fazer com o advogado para discutir o caso, saber qual é a expectativa dele com relação ao seu trabalho, qual é a linha que ele está seguindo, ele vai ouvir sua opinião se está correto ou não. E isso dá margem a você cobrar um pouco mais. Tá? Outra, vai ter uma perícia judicial, vai ter uma diligência do perito em tal data. O perito agendou uma vistoria no local, uma coleta de assinaturas, ele preparou algumas coisas. Aí, pessoal, olha só que interessante. Eu vou te dar algumas situações e você encaixa isso para a sua especialidade de perícia. Por exemplo, eu vou te falar situações que eu já passei. Ia ter uma perícia relacionada a um acidente de trabalho. Tá? O que eu costumo fazer normalmente? Eu visito a empresa um dia antes, 2 dias antes do dia da perícia. Para fazer uma vistoria, eu quero enxergar o que o perito judicial vai encontrar. E olha só o que eu encontrei. A perícia era em tal equipamento. Quando eu olhei para a direita, tinha um equipamento que era habitual ele não usar EPI. Não tem nada a ver com o processo, mas qual é a fotografia que o perito ia enxergar? Olha lá, alguém não usa EPI, equipamento de proteção. Por que nesse equipamento estaria usando quando do acidente? Você tem que preparar o local. O local está todo desorganizado. Poxa, olha aqui, alguém pode tropeçar e se machucar. Esse lugar é muito perigoso. Você vai preparar o seu cliente para coleta de assinaturas.
Você vai sentar do lado dele, olha, vai acontecer uma perícia, assim, assado. Assina aqui eu vou só para você entender como que é o processo. Ele vai assinar um papel, ele vai estar mais tranquilo no dia da perícia. E sabe por que isso também é bom? Para você, assistente, não ter nenhuma surpresa. No dia da perícia, ele resolve fazer uma assinatura que você não sabe de onde ele tirou e não tem nada a ver com a assinatura que você analisou. Você já evita surpresas de falar, oh, senhor, da onde que é essa assinatura? Não é aquela outra. Ah, é mesmo, é verdade, eu assinava daquele jeito. Ou seja, você não tem surpresas. Então, você preparar o local, né, não é fajutar, né, criar o teatro. Não, você evita ter problemas que você não pode ter no dia da perícia. Tá? Então, não sei se faz sentido isso para vocês, mas é muito importante. Você, no dia da perícia, não pode deixar, principalmente quando é dentro da empresa, não pode deixar curioso participando. Não pode. Porque eu já passei por isso, é assim, né? Infelizmente isso não está nenhum manual de perícia, nenhum curso de perícia. Você passa, toma na cabeça e depois aprende, né? E é isso que eu estou tentando reproduzir para vocês. Mas empresa, você tem sempre o cara que é o mais sincero do mundo. Ele é o cara que quer ajudar todo mundo. Aí o perito judicial vai perguntar para esse cara. Teve situações do perito perguntar: o senhor trabalha há muito tempo? Ah, 20 anos, eu vi essa empresa nascer, que legal. E esse acidente acontece? Ah, doutor, eu vivo falando, eles não ouvem pessoal mais velho. Toda hora eles fazem besteira. Eu falei para a empresa comprar uma coisa melhor, esse equipamento dá muito problema. É o sincerão, ele tem um coração bom, é o sincero. É tudo que você, assistente técnico, não precisa. Então você tem que saber quem pode acompanhar e quem tem que ficar muito longe. Isso que eu chamo estratégia. Para você não sofrer nenhum problema, você não ter nenhuma surpresa no dia da perícia, tá? Que mais que eu vou te falar? Tô até olhando aqui minha colinha, pessoal. Outra. Essa é uma sacada interessante. Parece bobeira, mas é interessante. Vamos imaginar que o perito judicial vai fazer uma perícia dentro da empresa. Dependendo do porte da empresa, tem a burocracia, tem a recepção, ele tem que se cadastrar, tem que tirar uma fotinho, alguém do setor tem que liberar, né? Muitas vezes, na petição de agendamento, não está falando o nome da pessoa da empresa que vai atender ele. A relação é o advogado assistente técnico. Aí você pega uma Volkswagen, ele chega lá, é perícia judicial. E aí? Quem que ele vai procurar dentro de uma mega empresa? Então você tem que ter essa sensibilidade. O perito judicial vai tal dia, tal hora, já avisa a recepção. Você, assistente, fica esperando ele lá. Fica esperando o perito chegar. Você já tem todo o processo de autorização dele para entrar na empresa. Tudo tudo programado. Você vai pegar na mão dele e vai levar até o local de perícia. Você, claro, assistente, você também é fora da empresa, mas alguém da empresa, você já armou todo o esquema para que essa pessoa já estivesse lá, já autorizasse, tivesse poder de autorização de entrada do perito. Quando ele chegar, olha só, você já poupou transtorno. Porque ele é um ser humano. Se ele fizer uma perícia, que a conclusão está aqui, ele pode ir para a esquerda ou para a direita. Quem é perito sabe disso. Se você for para cá ou para lá, tecnicamente está certo. Aí ele, que empresa desrespeitosa, tô aqui há 1 hora esperando. Adivinha para que lado que ele vai pender? Isso que eu estou falando para vocês não é técnico, não. É relacionamento, relações interpessoais, relações com pessoas. São seres humanos. Você tem que causar uma empatia com esse perito. Ele entrou para sua empresa. O que você vai fazer? Ele vai esperar numa salinha de reunião. Já está pronta a salinha, onde ele vai sentar, ele vai querer conversar com a pessoa. Tem que ter uma salinha de reunião para o perito. E aí o que vai ter nessa reunião? Nessa salinha de reunião? Café,
água, bolachinha, bolinho. Quem não gosta de ser bem tratado? Você está comprando o poerito com um bolinho de milho? Não! Está sendo gentil e essa gentileza tem peso lá na frente. Essa gentileza eu tenho certeza que tem peso. E aí, e assim, faz uma estimativa, tenta sempre forçar a perícia 10 horas da manhã, um bom horário, 10 horas. Porque ela vai terminar no horário do almoço. E você, assistente técnico da empresa, a empresa já está sabendo disso, faz questão que o perito e o outro assistente técnico e o advogado da outra parte vão almoçar com vocês. O perito, se for um perito uma linha correta, ele não vai aceitar almoçar só com você. Não vai. Não é de bom tom ele fazer isso. Mas você vai oferecer essa gentileza para todos. O advogado da outra parte, o envolvido, tal. Você vai fazer isso. Eles podem até aceitar. O que significa? Olha a fotografia positiva que está passando para o perito. Tá? São pequenos detalhes que podem fazer você ter um peso diferenciado. Não é só técnico, é uma relação humana. Faz sentido isso para vocês? Comenta aqui se faz sentido. Então, empatia. Trabalhar o ambiente. No dia da perícia, não seja o chato. Não seja o dono da razão, querer impor a sua... Não. Argumente, apresente a sua versão. Apresente... faça um debate tranquilo. Apresente por que você acha isso, por que você acha assado. Né? Apresente elementos. Olha, tá aqui. Né? Você não vai olhar tal coisa? Você não vai olhar tal coisa? Você já está vendo alguma coisa estranha. Uma coleta de assinaturas. Você não acha melhor fazendo uma folha pautada? Olha, o campo do meu formulário, ele é pequenininho, por isso que a assinatura fica esquisita. Eu deixei um formulário em branco para auxiliar na sua coleta. Você vai sendo gentil e trabalhando, colocando as peças no jogo, sem precisar. Porque quem fica debatendo, né, com o perito é o chato da história. E ninguém gosta do chato, ninguém gosta do sabe-tudo, do que quer impor, do que quer já ganhar o processo já na diligência. Não dá certo. Ele tem que sair de lá achando que você é uma pessoa legal. É isso. E claro, você vai argumentar. O que não for possível, o debate é no papel, é na manifestação. Você fez o que é possível. E se ele não quiser fazer o que você está sugerindo, você fala, olha, se for possível, só registra que eu sugeri esse tipo de análise e tal, e o senhor entendeu que não era cabível, não era necessário. Só peço que registre isso. Por quê? Esse ponto é o que muitas vezes você vai entrar em debate e fala, olha, essa análise que ele não quis fazer era o que ia resolver essa dúvida. É estratégico isso, tá? E você já avisa ele, fala, olha, eu sugiro que você avance no seu trabalho com esses pontos que eu estou te sugerindo. Por que eu estou te falando isso? Eles não estão previstos nos quesitos, mas eu já vou te perguntar nos quesitos complementares isso daí. Então, já que você está aqui, olha isso para mim. Porque senão você vai ter que voltar aqui de novo e olhar esses pontos. Então ele já percebe que você entende do trâmite, ele vai ter que perder tempo em voltar de novo e você está facilitando a vida dele. Olha, eu já vou te perguntar isso, já estou te avisando, tá? Eu vou te perguntar. Então, olha isso daqui. Quando eu te perguntar nos quesitos, você já tem a resposta. Faz sentido? Olha só, você antecipa os quesitos para ele. Você está ajudando, facilitando a vida dele. Quem é perito sabe disso, de você falar, poxa vida, ele me fez uma pergunta, eu vou ter que voltar de novo lá, vou ter que perder meio período. Quem já não passou por isso? Fala, pô, ele podia ter me falado antes que ele ia perguntar isso, eu já resolvia. Uma coisa simples muitas vezes. Então, eu me antecipo, ó, eu vou te perguntar isso. Já coleta o que você precisa, porque você vai precisar me responder isso lá na frente. Pronto. Ele já viu que você é um cara tá a fim de ajudar, tá a fim de pôr areia. Tá? Que mais? E é essa sacada. Então, pessoal, hoje
por mais que, assistente técnico, não, o que mais tem peso para você ter sucesso, para você ganhar a empatia, a confiança do perito, conseguir cobrar mais, é esses pontos estratégicos que eu te apresentei. Faz sentido isso para vocês? O nosso bate-papo agregou alguma coisa? Então a gente vai encerrar nosso bate-papo aqui. Essa live vai ficar gravada. Como eu disse, a maioria das pessoas acabam assistindo à noite, outros horários, né? Meio-dia não é todo mundo que pode parar. Se você achar que tem pessoas do seu ciclo, do mundo da perícia, que tem que ouvir isso, ajuda ele. Aperta o aviãozinho, né? Encaminha. Vai ficar gravada? Aperta o aviãozinho e encaminha para ele esse nosso bate-papo aqui, que eu tenho certeza que vai auxiliar muito. Uma ótima tarde a vocês e quarta-feira temos mais lives. Um grande abraço.